O vento soprava frio contra o meu rosto enquanto eu percorria as ruas escuras e quase desertas da cidade. Cada passo meu ecoava pela calçada, ressoando na minha mente como um lembrete incômodo do silêncio ao meu redor. Não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observado, mesmo que os becos e os postes de luz piscantes ao meu redor estivessem aparentemente vazios. Ao dobrar a esquina, meu olhar encontrou a vitrine de uma loja antiga. Um relógio de pêndulo estático decorava o centro da cena, com seus ponteiros parados exatamente à meia-noite. Era como se o tempo tivesse decidido pausar ali, naquela fração de segundo interminável. Uma pequena placa sob o relógio dizia: "Aqueles que buscam, encontrarão." Senti um arrepio, mas não era o frio que percorria minha espinha. Era algo mais profundo, mais visceral. Foi então que notei a carta. Uma folha de papel dobrada com cuidado, presa no rodapé da vitrine, como se estivesse esperando apenas por mim. Relutante, abaixei-me e peguei a carta. Meus dedos tremiam enquanto desdobrava o papel e lia as palavras caligrafadas com perfeição. Encontre-me onde o som do passado ecoa. Eles estão mais próximos do que você imagina. Meu coração acelerou. Eu não sabia por quê, mas a mensagem parecia escrita diretamente para mim. E, mais estranho ainda, eu sabia exatamente onde ir. O Museu da Memória, um prédio abandonado no centro da cidade, onde as paredes contavam histórias esquecidas. Eu não pisava lá desde a infância, mas algo me impulsionava. Talvez a promessa de respostas, talvez o mistério que agora consumia meus pensamentos. Ao chegar ao museu, senti o peso da escuridão ao atravessar os portões enferrujados. O cheiro de mofo e madeira antiga enchia o ar. O eco de meus passos na entrada vazia fazia o lugar parecer ainda mais imenso. Eu estava prestes a desistir quando um som delicado, quase imperceptível, chamou minha atenção. O tilintar suave de uma melodia. Eu a reconhecia. Era a canção que minha mãe costumava cantar antes de desaparecer há 10 anos. Um desaparecimento que deixou uma ferida que nunca cicatrizou em mim. "Quem está aí?" perguntei, minha voz se perdendo na imensidão do lugar. Não houve resposta imediata. Apenas a melodia, tocando como um fantasma invisível. Segui o som, atravessando corredores estreitos e subindo uma escadaria em espiral que parecia interminável. No topo, uma porta entreaberta revelou um cômodo iluminado por velas. Uma mulher estava de costas para mim, olhando para uma janela quebrada. Seus cabelos escuros caíam em cascata por suas costas, e seu vestido branco parecia flutuar na luz tremeluzente das velas. "Você veio," ela disse, sem se virar. Sua voz era suave, mas carregava um peso que eu não conseguia compreender. "Eu sabia que você viria." "Quem é você? Como conhece essa canção?" Exigi, tentando manter minha postura, embora algo na presença dela me deixasse inquieto. Ela se virou lentamente e nossos olhos se encontraram. Eram olhos familiares, mas com um brilho estranho, quase sobrenatural. Senti um misto de medo e fascinação. "Você já sabe quem eu sou," ela respondeu enigmaticamente. "E eu sei por que você está aqui." Antes que eu pudesse responder, a mulher estendeu a mão. Em sua palma, havia um medalhão que reconheci instantaneamente. Ele pertencera à minha mãe. O medalhão que ela usava no dia em que desapareceu. "Onde você conseguiu isso?" Minha voz tremeu enquanto eu pegava o objeto das mãos dela. "Sua mãe deixou para trás," ela disse, seus olhos nunca deixando os meus. "E ela deixou uma mensagem para você." Senti o ar desaparecer dos pulmões. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o medalhão. Dentro, um pequeno pedaço de papel dobrado. Eu o desdobrei, e as palavras escritas eram simples, mas devastadoras. "Confie nela. Ela o levará até mim." "O que isso significa?" perguntei, mas a mulher não respondeu. Em vez disso,
Ela caminhou até a janela, apontando para a escuridão lá fora. Sua mãe está viva, ela disse, mas o tempo está se esgotando. Se você deseja encontrá-la, precisa confiar em mim. Senti uma mistura de esperança e desconfiança. As memórias da minha mãe eram um tesouro que eu guardava por anos, mas também eram uma ferida aberta. Cada fibra do meu ser gritava para não confiar em uma estranha. Mas as palavras no papel não deixavam espaço para dúvidas. Minha mãe confiou nela, e agora eu também deveria. O que eu preciso fazer? Finalmente perguntei, minha voz mal sendo um sussurro. A mulher se aproximou, seus olhos brilhando com algo que parecia tanto compaixão quanto desespero. Há um lugar que precisamos visitar, ela disse. Mas aviso, o caminho será perigoso e você precisará enfrentar verdades que não está preparado para ouvir. E foi assim que minha jornada começou. Uma jornada que me levaria às profundezas do mistério, ao ápice do perigo e às verdades que desafiariam tudo o que eu pensava saber. Mas, acima de tudo, era uma jornada de amor. Um amor que atravessava o tempo, os medos e as sombras.